Telhado ou impermeabilização? Qual é o melhor custo-benefício? A escolha entre telhado e laje impermeabilizada é sempre um grande desafio, pois impacta diretamente no orçamento final de uma obra. Nesse vídeo vamos fazer um comparativo minucioso e trazer para vocês aqui qual é o melhor custo-benefício: colocar um telhado ou impermeabilizar uma laje. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, eu sou Maicon Paiva e esse é mais um vídeo do canal Mundo da Construção. Nesse vídeo vamos falar sobre uma etapa da obra ou reforma que deixa muita gente de cabelo em pé. Eu estou falando da impermeabilização, consequentemente também a cobertura com telhado. Nesse vídeo eu preparei um comparativo para vocês bem minucioso de qual é o melhor custo-benefício final: impermeabilizar a minha laje ou colocar um telhado? Essa é a pergunta de muita gente. Bom, se você chegou nesse vídeo com essa pergunta, não esquece de clicar no curtiu, e você que ainda não é inscrito do canal, inscreva-se, porque toda semana tem vídeo novo. Só voltando aqui, antes de revelar para vocês os prós e contras de cada um tipo de cobertura, ou seja, impermeabilização ou telhado, devemos dizer para vocês que essa escolha ela é tão difícil que ela não só impacta o custo final da obra. Lógico que o custo final é o grande desafio, é o tomador de decisão no final. Porém, essa escolha vai impactar também em outros assuntos, por exemplo, a arquitetura de uma casa. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo aí muitas casas, principalmente as casas de alto padrão, sem telhado ou com o telhado embutido. Aí é um outro assunto, para uma outra conversa, para um outro vídeo, mas a maioria delas sem telhado, utilizando assim então a impermeabilização. E aí nesse caso nós estamos falando de uma decisão exclusivamente sobre a questão da arquitetura da casa e não sobre custo, já que são casas de alto padrão. Com certeza os moradores lá não olharam para a questão do custo do telhado e sim pela arquitetura. Mas também mexe com isolamento, mexe com muitas outras coisas que nós vamos falar ainda nesse vídeo aqui. Falando aqui a grosso modo, uma laje impermeabilizada pode custar até 90% mais barato do que você colocar um telhado aí na sua casa. Mas como eu falei lá no início, esse vídeo é para fazer um comparativo, não só de custo, mas custo-benefício. Tenho certeza que é a dúvida de muita gente: ah, Maicon, mas se eu impermeabilizar lá, daqui a 2, 3 anos eu vou ter que fazer de novo, e aí daqui a pouco o valor que eu vou utilizar de mão de obra e de material para impermeabilização está custando mais alto do que eu tivesse colocado um telhado lá no início da minha obra ou da minha reforma. Bom, com certeza a grande pergunta de início é essa: mas Maicon, impermeabilização na laje funciona mesmo? Porque eu já ouvi um monte de pedreiro, um monte de gente falando que só telhado funciona, que não adianta impermeabilizar, vai passar 1, 2 anos e eu vou ter dor de cabeça novamente. Muita gente ainda diz isso. Mas vamos lá, vamos falar sobre penetração indesejável de água, no caso, uma laje exposta. Você fez a impermeabilização ou você que tem um telhado? Então, o primeiro comparativo: Maicon, qual é o melhor em comparação à proteção de infiltrações e vazamentos? E a resposta é bem simples e bem clara: os dois, desde que seja colocado no caso do telhado e aplicado no caso da impermeabilização de forma correta, com o uso de produtos de qualidade profissional, de mão de obra qualificada, os dois têm a mesma proteção no que se diz respeito a infiltrações e vazamentos. Os dois podem ocorrer infiltrações e vazamentos, continuar ocorrendo, melhor dizendo, se não for colocado, se não for aplicado por profissionais, por mão de obra qualificada. Agora vamos falar sobre tempo de vida sem manutenção. Um outro tema muito importante também, porque tem gente que fala assim: ah, eu vou colocar um telhado e vai estar lá para o resto da vida, nunca mais vou me preocupar com manutenção, diferente do impermeabilizante, porque é um produto, daqui a algum tempo, sol, chuva, vou ter que aplicar. Espera aí, não é bem por aí não. Vou explicar isso para vocês agora. Isso vai variar, vai depender muito do produto que você está utilizando, tá? E o telhado, ele precisa sim de manutenção. Estima-se de 5 em 5 anos. Isso vai depender muito de qual tipo de telhado que você está utilizando, vai depender também da região que você mora. Tá, Maicon, entendi, mas e o tempo
de utilização sem manutenção de uma laje impermeabilizada? Como eu falei, vai depender muito do fabricante e do produto que você está utilizando. Tem fabricantes que dão 10 anos, tem fabricantes que dão 20 anos de garantia. Então, dependendo do produto que você vai utilizar, você pode ficar muito mais tempo sem precisar fazer manutenção numa laje impermeabilizada. Então, esse tempo de manutenção vai variar de acordo com o que falamos aqui, mas não é verdade que colocar um telhado não vai precisar de manutenção, consequentemente fazer uma impermeabilização vai precisar de manutenção 1, 2 anos depois. Agora a gente precisa falar sobre ocupação de área e espaço, é isso mesmo. E aqui é lógico, você colocou um telhado, acabou, a sua casa termina ali do telhado. Já com a impermeabilização, você tem total liberação do espaço. Se quiser construir em cima, quiser fazer um rooftop, se quiser usar como área gourmet, enfim. Porque você tem aquele espaço totalmente liberado. Enquanto o telhado, acabou. Ah, Michael, estou percebendo que você é um grande defensor da laje impermeabilizada. Só está falando bem da laje impermeabilizada até agora. Bom, vou falar sobre um ponto, então, que o telhado, na minha opinião, ele se destaca mais, que é justamente sobre o isolamento térmico. Apesar de existir hoje muitos produtos no mercado com isolamento térmico, né, são mantas, são impermeabilizantes que já ajudam nessa questão do isolamento térmico, mas é lógico que um telhado, seja ele qual for, independente se for de fibrocimento, que esquenta um pouco mais do que o telhado colonial, por exemplo, ainda assim é um isolamento térmico muito melhor do que uma impermeabilização. Um outro ponto muito importante são os fatores que podem causar falha ou manutenção. E aí a laje impermeabilizada ganha de 10 a 0. Porque no telhado você tem muitas coisas, por exemplo, quedas, vento, granizo, oxidação, entre outros. Enquanto uma laje impermeabilizada somente por terceiros, né? E por conta mecânica. É eu pegar um martelo lá e começar a bater naquela laje onde está impermeabilizada, ou uma furadeira, enfim, ou qualquer coisa do tipo. Mas não sofre com a questão das intempéries, como granizo, vento, nada disso. Uma laje impermeabilizada, nesse aspecto, está muito mais protegido. Um ponto também muito importante é a questão estrutural. E quando eu falo estrutural, é sobre a sobrecarga. Você já parou para analisar quanto um telhado, né, com madeiramento, com a estrutura, pode somar de peso para o projeto final de uma casa? É muita coisa, enquanto a impermeabilização é quase nada. Né? Tem gente que estima-se aí 150 quilos, mas eu acho isso até muito. Tá? Então, assim, a questão estrutural também conta. Se na sua casa você tem algum problema estrutural, né, e não quer fazer aquele reforço, a questão vai impactar também na sua escolha final entre um telhado e a impermeabilização. Por último, e não menos importante, cronograma. Isso mesmo. Lógico que isso também varia, depende de mão de obra, depende de profissional, de tudo mais. Mas é lógico que o cronograma de colocar uma cobertura de telhado é muito maior do que uma impermeabilização. Dependendo do tipo de impermeabilização, dependendo do tamanho, é trabalho às vezes para 1, 2 dias no máximo, enquanto o telhado pode durar aí semanas. Bom, gente, por final, acho que ficou claro aí os prós e contras de cada um. Deixando um resumo, é claro que é a escolha de cada um. Se você preza por conforto térmico e gosta daquele estilo de casa tradicional e não vai utilizar o espaço como cobertura e acima de tudo, está disposto a gastar bem mais, você utiliza o telhado. Tirando isso, eu acho que ficou bem claro no vídeo que hoje a impermeabilização, além de um custo ser muito significativo, é também um benefício. Bom, o vídeo acabou por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no curtiu. E se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se, porque toda semana tem vídeo novo. Te espero no próximo vídeo. Fique com Deus, tchau, até lá.